É nossa. Boa noite a todos. Boa noite vocês que estão aqui presentes e que estão presentes virtualmente. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um ser chamado mãe. Então, para a gente iniciar, eu vou ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nesta carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros, outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união nesse grande concerto da ideia renovadora. Somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disse. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência da mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Fechamos nossos olhos, elevamos nossos pensamentos ao Pai e rogamos nesse momento a Mãe Santíssima que nos proteja, nos guarneça, nos acalenta neste momento de tantas dores no planeta Terra, esse concerto entre o céu e a terra que ainda não temos, essa vivência, esse concerto de concernar-se ao coração dos homens os ensinamentos de Jesus. E que Maria, essa Mãe Santíssima, possa abrandar os corações, acalmar nossos pensamentos e de todos os viventes na terra, para que possamos elevar e compreender a nós e aos nossos semelhantes, colocando-nos para ouvir o que Jesus nos disse: amar o próximo como a si mesmo.
e elevarmos cada vez mais a nossa evolução espiritual, intelectual e moral. Que as bênçãos divinas chegam a todos os lares, a todos os presídios, hospitais, a todas as sociedades, a todos os países, para que possamos viver o Evangelho de Jesus. Há mais de 2000 anos que ele está presente e ao mesmo tempo tão ausente. Preparamo-nos para este elevar, principalmente acalmar os nossos corações. Que assim seja. Esse ser, né? Apertei. Esse ser chamado mãe, né? Eu estava estudando e aí me deparei com uma fala, né, no estudo que eu estava fazendo, que eu não tinha visto por esse lado, né? A mãe. Às vezes a gente fala assim, foi inesperado a gravidez. Não é, né? De alguma maneira, pelos preparos, né? Não existe acaso, né? Porque tem aquele ser, né, essa mãe. Às vezes podemos não conhecer o nosso pai, né? Mas a mãe não tem como nós não conhecermos, né? E essa mãe, esse ser chamado mãe, né? Quando no Livro dos Espíritos, né, na questão 890, que chama bastante atenção, que é o capítulo, né, na parte que fala amor materno e filial. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Né? Às vezes a gente até pensa que para muitos é instintivo, né? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. Né? Deu amor a seus filhos, né? Interesse à conservação dos nossos filhos, né? No animal, porém, este amor se limita às necessidades materiais. Um animal, né, tem a sua prole, em seguida, né, já desmama, vai cada um para o seu lugar, né, vão sobreviver. E a criança, né, quantos anos levam um ser humano para começar a ser independente, né, até do material, desse momento dentro da casa. E esse instinto, né, quando a gente fala assim, quando ele fala assim, no homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então a diferença, né, desse instinto, tem situações desses instintos que nos leva em alguns momentos até achar que é só um instinto materno. Eu estou fazendo isso por um instinto, é o instinto materno, eu sou mãe, esse amor. Mas quando a gente olha mais profundamente, essa virtude, eu estava observando, né? Esse amor divino, esse amor da mãe, esse amor incondicional, né? Quantas mães, né, aos domingos, ela está lá na porta do presídio, né? O dia de visita, que é sexta-feira, né? O filho pode ter feito o que for, mas a maioria das mães estão lá. Isso é uma virtude? Se fosse só instinto, tinha deixado, né? O sentimento, esse amor incondicional, esse sentimento. Então, esse ser chamado mãe, por mais difícil que seja, né, para a mãe, ela está ali presente. Quando fala que não é por acaso, e não é mesmo, né? Aquele ser se preparou para vir de alguma maneira.
aquele espírito se preparou para vir de alguma maneira, né? Tem o tempo dele vir. E aí acontece da mulher, né, engravidar e vir a criança. E aí fala assim, mas eu não estava preparada. Quantas vezes a gente ouve, né? E no momento que a pessoa está grávida, que ela começa a sentir o ser dentro dela, que a gente ouve os batimentos, que a gente sente mexer, muitas mulheres que achavam que não tinha o sentimento, que foi por acaso, que não queria, começa a amar aquele ser. Então, por isso que muitas vezes o instinto está muito distante. Está próximo, mas ao mesmo tempo não é só um instinto. Esse sentimento, esse ser chamado mãe. Estava estudando ou pesquisando, na Bíblia tem várias passagens, né? Em Lucas, em João, em Levítico e tantos outros, que fala do pai e da mãe, mas principalmente dos filhos, né? Com a mãe. E quando Maria estava ao pé da cruz, né? No livro Boa Nova, no capítulo 30, né? Que fala, vem trazendo que ela estava ali vendo o mártir que o Jesus estava passando, que ela olha para ele, né? E ele olha, João chega e ele olha, né? Para ela e diz: teu filho está aí, este é o teu filho. E fala para ele: esta é a sua mãe. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? Para ela naquele momento? Que todos os filhos aqui no planeta também eram filhos dela. Pelo menos é esse meu entendimento. Que ele estava ali, que ele já, né? Mas todos nós somos filhos desta mãe, que ela pode olhar por todos nós, que ela está presente, que possamos recorrer, né? Um outro livro que chama bastante atenção e até tem o filme, né? As Mães de Chico Xavier, né? Que o filho, mesmo além túmulo, né? Que a gente percebe aqui quando fala no livro dos Espíritos, sobrevive mesmo a morte e acompanha os filhos além túmulo, né? Para aquela mãe que enterra o filho, né? Antes, né? Dela ir. Então, no livro As Mães de Chico Xavier relata bem isso. Porque o sentimento, o desprendimento, não há distanciamento. Não há esse distanciamento, porque o sentimento materno... Oi? Está ligado, é filial, né, esse amor. E é tão o sentimento profundo que às vezes a gente, mesmo distante fisicamente, está acontecendo alguma coisa com os nossos filhos, a gente sente. Nós mães, né? Temos uma ligação, né? Tem alguma coisa, né? Você lembra, tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, o que é esse sublime, esse amor sublime, né? As pessoas podem levar, né? Os homens, as mulheres aqui no planeta, levar, né? Os louros, né? Do que colhe ou na profissão, que seja. Mas por detrás tem uma mãe, seja lá quem for essa mãe. E a gente reconhecer esse amor filial requer a gente olhar para nós, enquanto ser humano, o que nós estamos fazendo com esse ser chamado mãe? Qual respostas nós teríamos para que esse ser pudesse ser, tanto ela honrar-se como mãe e os filhos honrar as mães? Porque quando falamos dessa ligação que eu escolho, né, a minha mãe, a minha família, mesmo que não seja pelo amor totalmente, seja um resgate, mas se eu vier aqui e aquela criança que eu tenho, né, sob a minha guarda, que está aqui no meu colo, mesmo que eu não goste, que eu não ame,
né? Que às vezes tem esses sentimentos. Quantas pessoas passam por esses sentimentos, né? De olhar para o filho e sentir uma repulsa, né? A mulher que entra em depressão pós-parto, né? Acontece muito isso. Mas ela, mesmo assim, ela tá ali. Se ela conseguir vencer, né, essa dor, que olhar para a criança e não ter aquele amor que como ela gostaria de ter, que eu já presenciei pessoas, né? Mas ela levar adiante e fazer de tudo para a educação daquela criança. Ela está cumprindo com o quê? Né? Com a missão dela que ela veio, né? E se aquele filho, ele não vem com aquela mãe ou com aquele pai, que ele também tem algo para acertar e ele não consegue superar, aquele ser também não vai criar mais dívida naquela encarnação. Então, quando a gente começa a olhar para esse ser chamado mãe, na visão espírita principalmente, tem muito, né? Quando assim fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 14, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Fala aqui, ó, sabeis os mandamentos: não cometereis adultérios, não matareis, não roubareis, não postareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em Marcos, Lucas e Mateus, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, né? Está em Êxodo. Então, honrar esse pai e essa mãe, honrar, só que nós pais e nós mães também honrar os nossos filhos. Que não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. É um ir e vir constantemente. E ser mãe, abnegar-se de algumas coisas para realmente vivenciar a maternidade não é fácil. E às vezes a gente passa por situações que às vezes a gente deixa a desejar, por não ter tido uma oportunidade, pela educação que eu tive, né, que estão atrás os nossos pais, os nossos avós, né? E aí às vezes a gente quer fazer e não consegue, às vezes a gente não teve, quer dar demais para os nossos filhos o ter, e aí a gente acaba pecando pelo excesso, né, das coisas materiais, e lá na frente a gente, né, sofre com isso. É Rossandro Clige que fala a respeito muito disso, né? Tem uma geração aí que não tinha, e aí começou a dar tudo para os filhos, e aí perdeu-se, né? O amor não existia mais, é só o ter. Pode falar, Miguel. Então, eu gosto lá do pastor Cláudio. Esqueci o nome. Cláudio, né? Ele fala que nós estamos criando hóspedes. Nós temos hóspedes em casa. É bem isso. Um dia o Francisco falou isso para a Rayane, que a Rayane fazia, né? A Rayane é minha filha, a casa de restaurante, lavanderia e hotel. Mas nós permitimos. Né? Eles fazem o que a gente permite. Então, por isso que a gente peca em muitas situações com os nossos filhos. E hoje, principalmente, né, esse pai ou esta mãe, esse ser chamado mãe, não está fácil. Porque as crianças perderam totalmente a noção de valores, de respeito. Porque as pessoas, os adultos foram perdendo isso. E aí as crianças, né, hoje mesmo lá na escola, a diretora da outra escola, que é do pré, da educação infantil, disse que um menino de 4 anos bateu na professora, agrediu e falou que batia em todo mundo: se você não me deixar eu sair, eu vou quebrar tudo isso aqui. Então, assim, como fazer numa situação desta?
Então a gente sabe que às vezes os pais estão ali corrigindo, educando, mas aquele espírito vem para provar, para desafiar. E aquele pai que às vezes deixa a criança mais à vontade, que nem corrige, é uma criança educada, tem os valores. Então, quando a gente olha para isso tudo, eu lido muito com criança, por isso que eu falo a respeito. A gente começa a ver, pela doutrina espírita, fica muito mais claro para a gente entender. Esse relacionamento, essa relação pai e filho, mãe e filho, é complicado. É muito complicado. Então, quem passa dentro de casa, uma mãe relatando ontem uma situação para mim. Então, assim, aí você, pela doutrina espírita, fica mais fácil a gente entender um pouquinho o que se passa. Mas a gente não pode falar. Você fica ouvindo, só que a gente vê situações de pais que educam, tem 2 filhos, 3 filhos, educam, ensinando os valores. Dando exemplo, Dando exemplo, E aí, de repente, um daqueles, desvia. Outro que não tem valor, não tem esse ensinamento de valores, não tem exemplo, tem outras situações em volta, e é um ser que segue outra linha, supera aquilo. Então, quando esse ser chamado mãe, gente, olha, isso aqui para mim foi desafiador estar falando disso. Porque eu acho que é para todas as mães, Eu acho que é para todas as mães e todos os pais. Então, assim, tem uma mensagem de um autor desconhecido que fala assim: uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: dize-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e indefeso? E Deus disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. E a criança: mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Deus: seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Aí a criança: como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Deus: com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. A criança: e o que farei quando eu quiser te falar? Deus: seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. A criança: eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Deus: seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Criança: mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. Deus: seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Neste momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu novamente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Então, quantas vezes nós passamos por este anjo, mas também às vezes nós passamos por não anjo, nós pais. E quantas vezes nós encontramos anjos em pessoas que não são consanguíneas, Fala da parentela consanguínea, a parentela espiritual e a parentela material,
Então, às vezes, a gente não tem aquela ligação tão profunda com a parentela material, né? Mas nós temos uma parentela espiritual que nos ampara e nos acolhe como mãe, como pai, como irmão, né? E quando a gente olha para esse ser chamado mãe, nós chamamos mãe, mas às vezes nós temos outras pessoas que são mais mãe do que a nossa própria mãe consanguínea. É difícil entender? Não. É difícil? É fácil? Também não é fácil entender. Porque às vezes a gente olha para a situação e fala assim, mas a minha mãe era para me proteger. E nós não temos a proteção da mãe, daquele momento. Né? Mas nós temos a proteção de um outro anjo que chega e nos ampara. Então, quando nós falamos mãe, quantos significados pode ter esse nome, essas 3 letras? Quantas situações, quantos sentimentos, quantas emoções temos, tantos negativas relacionadas a esse ser mãe, e quantas emoções e sentimentos positivos nós temos com esse ser chamado mãe? Vivendo aqui nesse planeta de prova e expiação, principalmente com a que nós vivenciamos diante da nossa família. Quantas pessoas, quantos de nós passamos por situações que gostaríamos de ter um abraço de uma mãe? E às vezes a pessoa não teve. Então é uma reflexão que nós estamos vivenciando todos os dias aqui com os nossos filhos, para quem tem neto, com as pessoas à volta. A nossa sociedade está impregnada de mães que não são exemplos, né? E está impregnado de mães que são exemplos para os filhos e para os filhos das outras pessoas. Quando fala que honrar pai e mãe, que Jesus, que fala aqui em vários pontos aqui, primeiro nós temos que honrar os nossos filhos também. E às vezes nós não honramos os nossos filhos. E aí a gente quer que os nossos filhos nos honram. Eu ensino meu filho a mentir e quero que depois ele não minta. Né? Que eu falo pelos exemplos. Né? Fala lá, chegou lá, fala que eu não tô. Né? A mãe mandou dizer que ela não tá. Né? Então, quando fala aqui, também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra, apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união nesse grande concerto da ideia renovadora. Esse concerto aqui não é um concerto com S, de concertar, é um concerto com C, que é concerto de união, de unir, né? O céu e a terra, de unir os laços, de estar em comum acordo com o que está, com os ensinos de Jesus. Uma sinfonia. Uma sinfonia, isso que eu estava vendo, né? Em sinfonia. Em sinfonia. Em sintonia. Em sinfonia, em sintonia. Você tem a sinfonia, isso, é o concerto musical. Tem que estar em harmonia. Harmonia, sinfonia, sintonia, tem que harmonizar todos os instrumentos para que a orquestra saia, né, perfeita e possa ser aplaudida, né? Então esse concerto ainda já passou dos 2000 anos que esse livro foi escrito, né? Foi antes de ter, né, 2000 anos, já passou dos 2000 anos e parece estar cada vez mais distante, né? Essa sinfonia, né? Então, mas está aí, estamos no caminho, estamos aqui,
né? Para que isso, a busca, nosso encontro com essa sinfonia, com essa harmonia, para ouvir o que ele nos disse. Pode falar, Miguel. Não, eu ia falar que era esse concerto é uma comunhão, uma comunhão de pensamentos, de sentimentos, de sensações, de tudo, né? Tem que ser em uníssono, né? Cada um não pode tocar num tom, senão desconcerta tudo. Senão não tem harmonia. Então, esse consertar, né? Então, esse momento, né, essa reflexão desse ser chamado mãe, se a gente for falar, a gente fica aqui, né, bastante tempo falando e examinando a respeito disso, e quanto a gente, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto irmãos, nós temos que melhorar. Para que nós assumimos, né, que essa orquestra, esse concerto seja harmônico, que a gente possa ressoar essa harmonia para todos. Mais alguma coisa, Miguel? Dona Salete, seu Ivo, Eliana? Francisco? Podemos fazer a prece final depois? Depois se abrir para quem falar alguma coisa. Cerramos nossos olhos mais uma vez e que fazemos uma reflexão de como estamos sendo, né? Esse ser mãe, que esse ser mãe, esse ser chamado mãe, amplie para filhos, pais, esposos, esposas, né? E todos os companheiras de busca de encontrar-se a iluminação espiritual, para que possamos ascender cada vez mais a este concerto que Jesus deixou para nós, para essa sinfonia de todos os instrumentos estejam afinados, para que possamos viver em harmonia, em equilíbrio, que esse amor divino, né, que esse amor fraternal, que esse amor incondicional esteja presente todos os dias, porque todos os dias é o dia da mãe, é o dia do filho, é o dia do pai. Mesmo que tenhamos um dia para ser comemorado, mas que possamos vivenciar realmente todos os dias, estes dias, em união, harmonia, em todos os lares, que este amor incondicional, esse amor divino, possa se fazer presente e que Jesus possa cobrir com o seu manto a todos nós, filhos, neste planeta Terra, que alcançamos a nossa salvação a cada dia do que precisamos nos salvar todos os dias. Que assim seja. Alguém querendo falar, perguntar, acrescentar aí sobre a nossa reflexão de hoje? Não tiver. O pessoal é muito quietinho. Hoje. Também. Só lembrando que depois, mais tarde um pouquinho, talvez até amanhã, essa palestra vai estar no YouTube. Tá? Quem quiser acessar o nosso canal lá. Maír está colocando aqui. Obrigada pela excelente palestra. Muito obrigada, Maír. Sempre trazemos uma reflexão, sempre aprendemos todos os dias, né? Sempre aprendizado. Podemos. Boa noite a todos, né? Boa noite, Eunice, Maír, Ana Maria. Muito obrigado a todos por estarem presentes. Boa noite a todos vocês. Grata, Boa noite a todos. Obrigada pelo acolhimento. A palestra foi excelente e ela veio a calhar no momento em que precisamos reativar essa nossa dádiva que Deus nos deu, de ser mãe.
E para ser mãe, precisamos dessa ajuda, dessa graça para fazermos o nosso papel. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Dona Maria.